Tendência Entrevista agora com a Aline Marques Leal, coordenadora dos grupos de pais de autistas de Tramandaí, presidente da Associação de Autismo do Litoral Norte e mãe do Murilo, que é autista, não é? E foi o Murilo que pôs a Aline nesta caminhada disto tudo e muito mais, não é? E que levou a Aline à presidência da associação. Estava aqui me dizendo agora que já resolveu tudo lá com o nosso amigo Aníbal. Ai. Coisa boa. Um abraço, Aníbal. Aline, que prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, de estar aqui falando com vocês, trazendo um pouco mais também da conscientização do autismo. E para nós é muito válido essa porta aberta, para a gente poder trazer para a população o que é o autismo, quais são as deficiências que tem também no município, O autismo, durante muito tempo, ele foi tratado como primeiro como um distúrbio, depois levaram ele para a doença, depois descobriu que ele é uma condição, uma condição emocional, na verdade, que pode ser tratada, encaminhada, enfim, e a pessoa leva a mais normal das vidas, O autismo, a gente pergunta assim, o que é o autismo? As pessoas se perguntam, tem tanta coisa que a gente não tem resposta muitas vezes, não é? Um dia eu tenho um filho que é lábio leporino, e operou e ficou bem e tal, e nenhum dos meus outros teve nada, só o Alberto. E aí as pessoas perguntam, mas do que vem o lábio leporino? O médico disse, olha, não temos uma explicação. Isso acontece. O autismo caminha quase que nesse andamento também, a explicação, mas tem como se entender ele, Aline. O que é o autismo? Na verdade, o autismo ele é uma condição do desenvolvimento neurológico, da criança, Então, o que acontece? Assim como o lábio leporino, ele também não tem uma causa. Ele não tem, os estudos, os cientistas, eles ainda não têm uma resposta de onde surgiu o autismo. Claro que a gente sabe que ele não tem cura, ele tem um tratamento. Então, a gente está buscando sempre fazer o melhor para o desenvolvimento das crianças, O tratamento do autista, ele se dá clinicamente ou ele é um apoio que começa com a família? Porque, na verdade, a gente ouve dizer que o autismo, o tratamento muitas vezes está mais na família do que no autista. Para se preparar, para entendê-lo, trabalhar e conviver? O que acontece? Tudo parte da família. A família vai ver ali na criança que tem alguma coisa diferente. Principalmente pais que já tiveram outros filhos, que quando nasce uma criança que desenvolve o autismo, o que acontece? Ela acaba desconfiando que tem alguma coisa ali que não fecha com os outros irmãos, E para os pais de primeira viagem, isso já se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque como eu digo por mim, pelo meu esposo, como a gente não teve nenhum filho, então para nós assim, tudo era muito natural. Só que o que acontece? Conforme vai passando o tempo e a criança não vai desenvolvendo o que ela tem que desenvolver naquela idade, a gente começa a desconfiar. E aí a gente vai procurar um profissional e o que acontece? O profissional, que é um neurologista, melhor se for um neurologista pediátrico, um neurologista infantil, ele vai fazer uma análise clínica daquela criança. E nessa análise ele vai te dizer se ele é autista ou não. Por quê? Porque o autismo não tem nenhum exame que detecte que ele é. O que vai determinar se ele é ou não é o olhar clínico do profissional que tenha o conhecimento dentro da área do autismo. Todos os autistas, independente de sexo, tamanho, regionalidade, independente, todos são iguais? Não. Não? Não. Há 3 níveis de autismo, O leve, o moderado e o severo. O leve quer dizer que o autista leve ele precisa de apoio. O moderado ele precisa de mais apoio, do que o leve, e o severo ele precisa de mais condições de apoio, mais estímulo, porque tem muitos que não são verbais, então isso acaba dificultando a aprendizagem de muitos, Então assim, eu posso ter, o meu menino ele tem autismo leve. E vamos supor que tu tivesse um filho com autismo leve também. Eles têm o mesmo nível de autismo, mas o meu vai ser totalmente diferente do teu. Nenhum autista é igual ao outro.
o Estado, muitas vezes, eu não digo nem que o Estado seja negligente, mas muitas vezes o Estado custa a reagir diante de coisas que já era para ter havido uma reação há muito tempo. Eu sei um médico que me disse uma vez que o autismo e qualquer doença neurológica, porque não se falava sobre o autismo, cada vez que ele tem verba, que ele for estudado, se encontra uma porta de saída para aquele problema. E dos autistas, já existe esta porta de saída quando vocês olham para o Estado, agora que tem uma associação e está em operação, quando tu olha para o Estado e diz assim, mas eu preciso de tal coisa para o meu filho, para os coleguinhas dele que são autistas, porque o autista tem que ser trabalhado numa escola diferente ou ele tem que ser trabalhado numa escola igual às outras? Ele pode ser tratado normalmente ou ele deve ser tratado com profissionais diferenciados? E o Estado? Tem a porta? O que acontece, assim, nós, pais, a gente espera muito que o Estado nos retorne isso. Só que é uma luta diária. A gente está sempre buscando pelo apoio, buscando conscientizar, buscando aparecer para que os pais e a sociedade autista ali não seja esquecida. Vou te dizer sinceramente assim que a gente fala muito em educação, né, que a gente fala muito na saúde, mas a gente tem que focar mais nisso para as crianças com deficiência. Né? A gente tem que se preocupar com acessibilidade no município. A gente tem que se preocupar, eu digo, o Estado ele tem que se preocupar com o que acontece dentro das escolas? Como é a relação em família e escola? Tem que haver uma... Eu sempre digo que escola e família têm que trabalhar junto para o desenvolvimento bom da criança. Porque a gente está gerando novos cidadãos aí para o município, né? Para o mundo. Para o mundo. Então, o que acontece? Claro que agora, muito mais do que antes, a gente está sendo muito mais visto. Porque antigamente não se falava tanto em autismo quanto agora. Antigamente também era 1 em cada 500 crianças, hoje é 1 para cada 68 nascimentos, né? Sempre vem uma criança autista para cada 68 nascimentos de crianças atípicas. Aumentou consideravelmente. Muito, muito. Não se sabe o porquê, não se sabe a origem, o que se sabe é que eles estão aí e que a gente tem que tomar uma medida para que isso seja visto e seja incluído na sociedade aí para ter soluções para todo mundo viver bem, né? SUS tem cobre algum tipo de auxílio e tratamento para os autistas? Aqui em Tramandaí a gente não pode reclamar. O Murilo, por exemplo, ele faz o tratamento dele no Clínicas, em Porto Alegre, é pelo SUS, é um tratamento maravilhoso. O neurologista dele é o Dr. Rudimar Riesgo, tem uma equipe multiprofissional lá, muito boa, então meu filho, graças a Deus, está bem amparado. Aqui em Tramandaí ele tem o apoio também do SUS para fono, psicólogo, psicopedagogo, atendimento especializado, então ele está muito bem amparado. Só que o que acontece? Às vezes tem município que não tem isso, ou às vezes tem município que tem e não tem pai que procura, não tem pai que vai atrás, tem que ir, tem que lutar e tem que bater pé porque é um direito do filho deles. Qual é a parte mais, eu digo, delicada ou não, difícil de manobrar, digamos assim, de interagir? Descobriu o filho autista com 2, 3 anos de idade, e aí? A parte mais difícil eu acho que é realmente o diagnóstico, né? Quando a gente recebe o diagnóstico na família de que o teu filho tem autismo. Primeiro porque muitos, né, que não estão nesse meio do autismo, não sabem mesmo o que é. Que antes de 1 ano é difícil de detectar isso, não é, Aline? Depende. A criança ela pode desenvolver o autismo até o 3º ano de vida, né? Antes do 1º ano já tem algumas coisas que podem indicar que tem alguma coisa diferente. Ah, é? Isso, há os sinais, né? Então, claro que depois de 1 ano fica mais evidente. Por exemplo, o meu filho, no caso, ele já ia fazer 2 anos e ele não falava nada. E a gente sabe que criança com 2 anos já fala que, né? Quais são os sinais? Não olhar nos olhos. A gente achar que a criança é surda e, na verdade, ela não é. Ela só não retém a atenção quando a gente chama. O brincar inapropriado. Por exemplo, uma criança pega um carrinho. Em vez de ela brincar com um carrinho como todos os outros, ela vai se interessar por uma parte do carrinho, vamos supor a roda. Ela vai girar aquela roda sempre.
Não ter noção do perigo, né? São muitos sinais que a gente que detecta o autismo na criança. Muito bom. Das primeiras vezes, digamos assim, os primeiros momentos do autista, quando ele é tratado como autista, isso diferencia no resto da conduta dele, na caminhada toda? Porque primeiro aonde o autista vai à escola? Vai a qualquer escola? O que acontece? O autismo, ele tem que ser estimulado para o desenvolvimento. Eu sei que muitos pais, assim, é muito difícil a gente aceitar, né, a síndrome do autismo, a condição do autismo. É difícil, ninguém está preparado, né, para ter nenhuma condição dessa na família, seja do autismo, seja síndrome de Down, seja lábio leporino, né? A gente não está preparado para isso. Nunca. Né? A gente não idealiza isso daí. Eu costumo dizer que quando a gente está ali naquele sonho de filho e tudo, a gente tá idealizando ir para a praia. Só que chega no momento que a rota muda e tu tem que ir para a montanha. Então tu tem que se adaptar. Então o que acontece? A criança, ela tem que ser inserida, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser desenvolvida. É difícil aceitar? É difícil. Não é todo mundo que aceita de bom grado. Mas a gente tem que ter consciência que, por mais que seja difícil eu aceitar, eu tenho um ser ali que depende de mim. Então, se ele depende de mim, ele só tem eu e o meu marido, então a gente tem que buscar, mesmo não aceitando, a gente tem que buscar para o desenvolvimento dele, porque a gente está formando um caráter ali, a gente está formando um ser humano, então a gente tem que buscar por ele. E o que acontece? É difícil, mas não é impossível. O tratamento é muito bom. Começou cedo o tratamento. Mesmo que não aceite, começa. Leva em fono, leva no neurologista, tem um acompanhamento médico adequado para ele, tem acompanhamento psicológico, psicopedagógico. Ele vai desenvolver muito bem. Quando isso acontece, a gente nunca está preparado. Eu me lembro que o meu filho, que era lábio leporino, tomou um susto. Meu Deus, e agora como é que eu saio disso e tal? E aí tu entra no assunto e vê que não é tão terrível assim. Falando assim, a associação de vocês, foi montada esta associação para os autistas, né, da qual tu é presidenta. O que quem procura a associação pode encontrar? O que faz? A associação já começou a atuar nesse encaminhamento para o médico? Que tipo de tratamento? Qual é a melhor escola para atendê-lo? As escolas têm pedagogos preparados para isso? A associação, ela surgiu, né, do grupo de pais, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente, trocando informações, conversando sobre os nossos filhos e vendo como é difícil às vezes conseguir as coisas para eles, que demora muito, fila de espera, a gente se reuniu enquanto pais para fazer uma associação. A associação, ela vem para quê? Para buscar orientar esses pais, né? Buscar trazer tudo que é necessidade, suprir as necessidades, né, das famílias autistas e das crianças. Claro que a gente recém começou, né? A associação ela está no início ainda, então a gente ainda está fazendo muita coisa para que ela seja desenvolvida, né? Escolas especiais têm a inclusão. Então o que a gente pensa? Meu filho tem um nível leve. Eu prefiro colocar ele numa escola de inclusão, que eu sei que ele tem capacidade para desenvolver, do que colocar na APAE, vamos supor. A APAE é uma escola maravilhosa também, as APAEs, né? Então, eu penso assim, vai muito do pai decidir aonde a criança deve estudar. Porque se eu sei que o meu filho tem capacidade de desenvolver junto com os neurotípicos, eu vou querer incluir ele ali. Porque eu sei que ele vai desenvolver bem. Então, eu acho assim, se o meu filho fosse um autismo severo, mesmo assim eu tentaria incluir ele na escola regular. Se ali a gente visse que realmente ele não estaria se desenvolvendo, eu colocaria ele na APAE. Eu acho assim, os pais, em primeiro lugar, independente de qualquer decisão de qualquer outra pessoa, os pais têm o direito de dizer, não, eu acho que isso para o meu filho não vai dar certo. Eu quero que seja desse jeito, porque a gente também, eles têm direitos na Constituição, né, a gente tem que lutar pelo que está na lei. E graças a Deus, assim, eles têm
muitas são muito amparados pela lei. Então, é isso. Tudo bem, essa aqui é a Aline. A Aline está com a gente aqui, vai ficar, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com ela para falarmos desta situação, vamos dizer, que é o autismo e que é vivida por tantas pessoas. E a Aline, que é da associação aqui dos autistas, autismo, né, do Litoral Norte, vai nos contar tudo. Já voltamos. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta com a Aline Magnus, e não Marques, não é, Aline? A Aline é coordenadora dos grupos de pais de autistas de Tramandaí, presidente da Associação do Litoral Norte, mãe do Murilo Leal, autista, tem 8 anos e membro do Conselho Municipal de Pais de pessoas, né, diferenciadas e... É isso? Com deficiência e altas habilidades. Que o autista, ele tem altas habilidades também, né? Para quem não sabe, o autista é um cara rapidíssimo, né? Eles possuem uma inteligência muito avançada, assim, né? Não quer dizer que todos os autistas sejam expert em tudo. Não, cada um tem o seu nível, né? Mas realmente eles são muito inteligentes e tudo que eles fazem assim com excelência. Eu já conheci autistas que os pais tinham preocupações, lá mais de 20, 30 anos. O cara é engenheiro, formou engenheiro com notas fantásticas, né, com tudo de bom, né? A importância desses grupos de apoio para a família dos autistas, né? Porque a solidão já é bem ruinzinha quando se trata das coisas emocionais e tal. Se trata das coisas de doença e tal, a solidão é um monstrão, né? Porque a pessoa não pode estar sozinha para resolver essas coisas, porque tu também já foi uma mãe que descobriu isso no susto, não é? E quantas mães e quantos pais mais? E aí não pode estar sozinho, né, Aline? O que acontece? O grupo de pais, ele nasceu justamente por causa disso. Por causa de... Quando eu descobri que meu filho era autista, eu me senti muito sozinha. Eu não sabia para onde correr, qual lugar eu ia buscar informação sobre o autismo. Se existia algum outro pai em Tramandaí que estava passando por isso, ou já tinha uma criança com mais idade que já tinha passado por essa situação. Então eu busquei em algum lugar um apoio para mim poder me achar, para mim poder entender o que era o autismo, para mim poder ajudar o meu filho. Então esse grupo de pais no WhatsApp, ele veio para isso, para a gente poder assessorar, dar um apoio para esses pais que estão pegando o laudo recente, para esses pais que estão, né, entrando no mundo do autismo sem saber para onde correr, qual profissional procurar, qual é a terapia que tem que fazer. Por isso o grupo de pais é importante, porque o que acontece? A gente se une. E eu sou da opinião que juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos juntar para buscar pela causa autista. Os pais de autistas, os parentes de autistas, o autista, né? Aí todo mundo se envolve nisso. Mas é uma pergunta que te faço: quanto mais naturalidade, melhor. Tratar eles normalmente, quanto mais, melhor ele se sente. Porque na verdade o susto é dos pais, porque para ele tá tudo bem, né? A gente tem que sempre pensar que a criança, ela é autista, mas isso não é um rótulo. Ela é uma criança. Ela vai fazer as mesmas coisas que todas as crianças fazem, ela só vai ter características diferentes, que quando tratada e desenvolvida, isso por muitas vezes passa despercebido. Nas outras vezes que não passam, tem os pais ali que estão sempre ajudando, estão sempre apoiando, estão sempre buscando pelos seus filhos. Então, por que não tratar naturalmente? Por que não? São crianças, são pessoas como nós. Muito bem. O papel da escola nessa caminhada das mães e das famílias e dos pais dos autistas, a gente sempre pergunta,
porque todos os grupos têm lá seus problemas. Mas eu acho que o que mais merece discussão e acompanhamento é o do autista. Tu pergunta, o cara tem uma doença infecto-contagiosa, está num grupo lá que está praticamente, ele mesmo se obriga a isolar, né? O autista não tem uma doença infecto-contagiosa, isto não é contagioso, aliás, nem doença é. E aí, a escola, quando chega na idade da mãe matricular o seu filho ou sua filha autista, e ela chega lá na escola e ouve da escola... Sabe que com essa lei da inclusão, as escolas elas não podem negar vaga para crianças que têm autismo, né? Então, por isso que eu digo, vai muito do pai saber se a criança tem condições de desenvolver numa escola regular ou se ela tem uma condição melhor de desenvolver na APAE, que são, né, escolas especializadas para crianças com deficiências. Então, o que acontece? A gente, nós pais, a gente tem que andar junto com a Secretaria da Educação e com a escola para focar na criança, no desenvolvimento da criança. É muito importante essa junção, é muito importante. Os pais, quando eles não estiverem se agradando de alguma norma que colocaram na escola ou de alguma coisa que veio da Secretaria da Educação e que tu sabe que não vai fazer bem para o teu filho, vamos lá, vamos conversar, vamos debater, vamos saber de onde que veio, se isso está na lei, se isso é direito fazer, porque a maior preocupação entre as famílias é o desenvolvimento das crianças, né? Porque a gente sabe que a gente não é eterno e a gente sabe que a gente tem que tentar dar o máximo de nós para que essas crianças se desenvolvam. Eu digo pelo meu filho, né? Então, o que acontece? A escola, ela está aberta para essas crianças com autismo. Muitas estão se preparando para cada vez acolherem mais, né? Isso. Até uma coisa que eu queria deixar falar agora também. Tá acontecendo que o MEC parece que está querendo tirar todos os monitores de dentro da sala de aula, né? Então, assim, eu peço encarecidamente para todas as pessoas que conhecem autistas, para as famílias de autistas, votem contra isso. Os nossos filhos precisam de monitoramento escolar. Eles precisam de pessoas especializadas que estejam dentro da sala para poder ensinar eles a se alfabetizar, para poder ensinar eles a se desenvolver dentro do âmbito escolar. Então, por favor, a gente não pode deixar que isso se concretize, né? Tomara a Deus que não seja verdade, que não aconteça, mas pelo que a gente está sabendo aí, parece que o MEC está querendo tirar os monitores de dentro das escolas. Então, vamos nos informar, vamos saber se isso é verídico e vamos buscar nos unir para que isso não aconteça, porque é um regresso se isso acontecer. Se tirarem os monitores, auxiliares de classe de dentro da sala de aula com as nossas crianças, eles vão perder muito. Tudo bem. A Aline Magnus está aqui com a gente, respondendo tudo sobre o autismo, não é? Sobre as crianças autistas. O autista, ele segue a mesma temporada escolar das outras crianças, matricula na mesma época, igual, não tem diferença, estando ele apto a estar numa escola que não seja uma escola especial? Sim, ele é uma escola de inclusão normal, ele vai ser incluído dentro da grade curricular da escola, né? A escola começa em março, termina em dezembro, ele vai estar ali. O que acontece muitos autistas, eles precisam de um tempo de adaptação. Por exemplo, há crianças que elas vão entrar às 8 e sair ao meio-dia, mas há crianças que elas vão entrar às 8 e vão sair às 10. Vai entrar a 1 e vai sair às 3, né? Elas não têm aquele tempo, muitas não suportam aquele tempo todo. Mas isso, os pais têm que ir incentivando, têm que ir deixando um pouquinho mais e um pouquinho mais, até a criança conseguir... cumprir a carga horária. Isso, cumprir aquela carga horária, ficar dentro da sala, né? Tá com a monitora certinho. Muito bem, esta foi a Aline Magnus Leal, agora eu acertei. Coordenadora do grupo de pais de autistas de Tramandaí, presidente da Associação do Autismo do Litoral Norte, mãe, já disse aqui, vou dizer de novo, do Murilo, que tem 8 anos, vai muito bem, membro do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiências e Alta Habilidade, e Altas Habilidades, isso? Aline, para o Papai Noel, assim, para o próximo ano, o que a associação precisa que ele traga, o que tu espera para o teu grupo de pessoas lá onde tu desenvolve esse trabalho? Papai Noel, eu espero assim, que o que venha para nós, para 2019,
seja pessoas que tenham muito mais empatia, que ajude a associação, que busque nos apoiar, né? Pessoa aí do legislativo, de tudo. A gente precisa de apoio para a gente poder continuar esse trabalho, que é lutar pela causa, que é levar conscientização. Então, o meu pedido para 2019 é que esse 2019 venha mudança, que a gente consiga dar início à nossa sede, né, que a gente está buscando por uma sede, um espaço físico, para poder atuar com as crianças na parte da educação, na parte da saúde, na parte do lazer. Então, a gente precisa muito do apoio de todos e peço encarecidamente assim, que tenham empatia, né, que a gente se una em prol de uma causa que é tão nobre e é tão necessitada. A gente sabe que tem famílias aí que precisam muito de apoio. Foi a Aline Magnus que esteve conosco aqui no Tendência Entrevista e nós voltamos no próximo. Até lá.